bastante satisfeito. Queria que você fizesse a tua análise da partida e também falasse um pouquinho dessa vantagem que o Corinthians leva com o gol qualificado. Qualquer vantagem, Ortega, qualquer vantagem, por mínimo que seja em jogo grande, é uma grande vantagem. Saio sim mais feliz. Tenho cobrado muito dos meus atletas a questão de ser mais agressivo, de a gente valorizar mais a bola e chegar com mais qualidade à frente. Hoje, mesmo jogando fora de casa, foi melhor do que outros jogos e eu saio muito feliz mesmo com esse jogo de hoje. Carilli, boa noite. Esse jogo, empate 1-1, mais uma vez, é um resultado muito importante. Agora, o que você traz para o jogo da volta, para o Inter, para esse time do Internacional? O que você espera para o jogo da volta do Inter, tendo que buscar o resultado, jogando em São Paulo? Jogo grande, eles buscam um gol para levar para os pênaltis. A gente tem que ter a mesma atenção de todos os jogos e saber explorar. Se o jogo for indo para a sua parte final com um resultado que não favorece a eles, eles vão ter que se abrir mais dentro da nossa casa. A gente sabe da nossa força lá e vantagem em jogo grande desse tamanho aí é sempre importante mesmo você sair para jogar na sua casa com essa vantagem. Romero Carilli, boa noite. Queria falar sobre o posicionamento do Romero, que ainda no primeiro tempo acabou modificando ali, tentando confundir o sistema defensivo do Internacional. Na verdade, não foi tentar confundir, não. A gente perdeu o controle do jogo no momento ali, então troquei o Marquinhos com ele para ficar com o pé para dentro, né? Para ser o canhoto de levar a bola para dentro, a gente conseguir ter um pouquinho mais de posse para voltar a ter um pouquinho a mais o controle do jogo. Não mudei o sistema, e sim só mudei as características dos jogadores. Carilli, análise geral, que a gente já pôde conversar e já falávamos isso desde o primeiro tempo, foi um grande jogo de futebol. Eu não sei se essa foi a sua opinião. Foi talvez o melhor jogo entre assim, o melhor jogo do Corinthians e o do adversário, jogo aberto, os dois times procurando gol. Queria que você fizesse uma análise nesse sentido da partida. Os jogos fora de casa, com certeza hoje foi o melhor. A gente já fez bons jogos dentro de casa. O Palmeiras, primeiro tempo, foi um bom, estando 11 contra 11, foi um bom primeiro tempo. Depois o segundo tempo foi de superação. Jogo contra o Santos também, falo que foi um grande jogo, as duas equipes procurando jogar. E hoje foi a melhor partida do Corinthians no meu comando, jogando fora de casa. Pois é, Carilli, boa noite. Eu gostaria que você falasse sobre o Internacional. Quais os perigos ou quais os cuidados que o Corinthians precisa tomar lá na partida de volta, na próxima quarta, na Arena Corinthians, para sair com essa classificação? E o que mais te chamou a atenção nesse time comandado pelo Antônio Carlos? Time que buscou muita aproximação, a gente já sabia disso. Jogadores técnicos, principalmente no meio de campo, com Dourado, Edenilson e o Wendel, que a gente conhece muito bem, Edenilson e o Wendel. D'Alessandro fez uma grande partida, bola passando bastante pelo pé dele e ele comandando. Uma equipe muito bem treinada, né? Tem que dar tempo para o Antônio também, começo de ano, jogadores chegando ainda, caso de Carlos chegando agora, a gente sabe o quanto que isso aí é difícil. Então, time muito bem treinado, a gente tem que ter todas as atenções em casa lá para a gente fazer um grande jogo e sair classificado. Fábio, duas, por favor. Primeiro sobre a mudança que você fez no intervalo, né? Que você colocou o Romero de lado e o Marquinhos com o Rodrigo mais no meio, que você explicasse o que você tentou fazer. E também se você conta com o Jadson e o jogo para o fim de semana. Com certeza. Quero deixar bem claro, não foi risco. O risco seria de colocar Jô e Jadson hoje para jogar. Aí sim seria um risco da gente perder eles por um bom tempo. Se queixaram de dores e de cansaço na segunda-feira. Jogadores importantes. Jogadores desse tamanho você não tira por tirar, não tira para descansar, pode ter certeza. Isso foi em conjunto. E com certeza foi a melhor decisão para que depois esses jogadores tenham uma sequência boa. Os dois com certeza estarão garantidos no jogo de domingo. Qual outra pergunta? Desculpa. Sim. Final do primeiro tempo, a parte final do primeiro tempo, a gente perdeu o jogo, perdeu o controle do jogo. Treinei essa situação ontem, de abrir Cleiton de um lado e Romero do outro, para jogar Rodriguinho e Marquinhos, a gente trabalhar por menos bolas, mas sendo em cima de contra-ataque. E assim sendo, a gente teve a chance com o Giovanni Augusto, e acabamos perdendo o gol. Mas essa foi a ideia, preencher mais o meio de campo, que a gente perdeu o controle na parte final do primeiro tempo. E aí, Fábio, justamente eu queria te perguntar, porque o futebol apresenta umas coisas curiosas, né? Tava todo mundo querendo saber como é que seria a entrada do Giovanni, se ele entrasse, por tudo que aconteceu.
Eu vou dizer para você que foram 18 minutos intensos, né? Que aconteceu de tudo. Ele entrou, foi vaiado, ele teve a bola do jogo, que podia dar a vitória. Ele se machucou, foi substituído, te atrapalhou no seu planejamento, porque você teve que fazer uma troca em cima de uma troca. Como é que você viu 18 minutos intensos de Giovanni Augusto aqui hoje? Aconteceu de tudo com ele. Eu vou deixar bem claro, eu não vou desistir de jogador nenhum. Não vou desistir de jogador nenhum. Daqui um pouquinho pode aparecer Guilherme, Marquinhos já fez um bom jogo depois da cirurgia, Giovanni entrou bem, perdeu o gol, mas entrou bem, triangulando, chamando a responsabilidade, a bola passando pelo seu pé e ele iniciando as jogadas, muito satisfeito mesmo com ele, e a gente vai recuperar esse atleta. Primeiro porque eles querem, e outra porque a gente vai trabalhar bastante. O Ortega, na primeira pergunta, chamou a atenção para o goleiro do Inter, o Lomba, que foi bem, mas o Cássio também foi muito exigido e foi bem no jogo. Queria que você fizesse uma análise do Cássio. E uma segunda pergunta, se você me permite. Você está um pouco preocupado com os gols do seu time? A média, se não me engano, é um pouco menor de um gol por jogo. Você tem uma preocupação em relação ao seu ataque? É o que a gente vem trabalhando. A partir do momento que a gente melhorar os passes, acertar melhor os passes simples, a gente vai chegar com mais força no gol do adversário e com isso os gols vão melhorar. Os goleiros apareceram porque foi um jogo aberto, né? Os dois com propostas de buscar o gol, o Inter por jogar em casa e que ele leva vantagem. A gente veio aqui buscando o gol mesmo, porque sabe da importância nessa Copa do Brasil de fazer um gol fora. E com isso os dois goleiros foram muito bem, por ter sido um jogo aberto. Fábio, o que o Corinthians precisa corrigir com mais urgência para a partida de volta lá na próxima quarta-feira? E também já projetando o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista, domingo, contra o São Paulo lá no Morumbi. A gente sabe que jogar em casa sempre é uma diferença. O Inter prevaleceu aqui, tentou usar a força da sua casa e lá vai ser assim. A gente sabe lá o poder de jogar em Itaquera, na Arena Corinthians. E lá pressão mesmo com essa vantagem aí, é uma vantagem mínima. A gente não pode lá ficar retraído para tentar jogar no erro deles. Procurar fazer um bom jogo lá, impor a nossa força dentro de casa também. Outra pergunta? A partir de agora, começamos a pensar no São Paulo. A minha preocupação sempre vai ser de domingo para quarta e não de quarta para domingo, que a gente tem um dia a mais de recuperação. Força total para a gente fazer um grande jogo no Morumbi. O que muda no time do Corinthians do confronto de hoje para o enfrentamento contra a equipe do São Paulo, com a entrada do Jô e também do Jadson? O sistema não muda, a ideia de jogo ela é a mesma. O que vai mudar são características, é um armador e um pivô mesmo, uma referência. Hoje jogamos com o Cleiton, que nós sabemos que é um jogador de lado. E domingo nós temos a volta do Jô, temos o Casim de volta também. Daqui um pouquinho já vamos ter o Carlinhos numa situação melhor. Gosto de jogar com um cara como referência. Como ideia de jogo sempre vai ter um, mas infelizmente hoje o Carlinhos voltando, o Casim se recuperando e o Jô, por não correr risco para perder por um bom tempo, a gente decidiu segurar. Obrigado, gente.